no século passado, e ainda hoje muitas pessoas colocam nos seus currículos vitae os cursos que fez, os MBAs que acumulou na vida. E que muitas vezes aquele curso que o cara fez e aquele MBA que ele apresentou, que ele fez na vida, não serviu para nada, ele não conseguiu aplicar em nada. Então, o currículo do século XXI será uma série de números que expressem a aplicação do conhecimento adquirido, e não o conhecimento acumulado, que muitas vezes configura apenas mero desperdício. O cara aprendeu e usou? Não usei. E por que coloca que aprendeu? Qual a valia de aprender se não aplicar? Então, não é? Esse é o grande ponto. E o indicador mede o resultado do esforço e mede o que você se esforçou e o que você ganhou de resultado para com aquela iniciativa. Eu acredito que ainda o indicador é muito pouco utilizado porque as pessoas têm um medo da matemática, né? Eles acham que gerenciar por meio de números exige conhecimentos matemáticos sofisticados. E isso não é uma verdade. Embora, claro, que você precisa fazer conta, né? Não tem muito jeito. Né? Inventaram a máquina de calcular para quê? Exato, né? É uma coisa triste. Vocês acham que a utilização dos indicadores... nós não vamos falar aqui quais são as características dos indicadores, a gente podia dar um curso aqui sobre isso, mas não é ideia dessa, né? Mas Pavani, deixa eu só finalizar o que eu não finalizei, porque eu não respondi a sua pergunta, né? No momento que eu tenho essa concepção que realmente eu preciso de números para poder representar minhas ideias, e então, como você colocou aí de forma maravilhosa o seu resultado, né? Indicadores também servem como ferramenta de culpa, né? De busca de culpados, entendeu? Isso me incomoda um pouquinho, porque quando você fala da dor, a dor até é interessante porque você só identifica que existe alguma coisa que não funciona no seu organismo quando a dor aparece, né? Até então você está todo ferrado, mas não está doendo, você não sabe. A mesma coisa no mundo corporativo. Quando o indicador ele expõe, ele já expõe o passado. Já aconteceu. O indicador é a dor, né? Quando ele é positivo, entende-se, né, que está tudo funcionando. Quando ele não é bom, entende-se que é uma dor. E aí, o problema que eu quero levantar com isso, de ser somente a busca pela dor, é gerar uma cultura dos culpados. Uma caça aos culpados, entendeu? E aí afere um monte de coisas que a gente debate, a gente defende no RPG, né? Aliás, você me chamou a atenção de uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção do nosso internauta e de vocês aqui. Eu sempre defendi uma instalação sofisticada de indicadores, mas com simplicidade. Eu chamo de uma estrutura de indicadores completa, sem complexidade, mas completa. E aí saiu um livro, já tem um cara famoso chamado Michael Sandel, que ele tem um curso em Harvard chama Justice. Quem está nos assistindo agora ao vivo, ou eu puder assistir depois, procura na internet, talvez eu coloque aqui embaixo o link, Justice. É um curso que valoriza dilemas éticos em relação à justiça. O que você prefere? Que matemos um para salvar 10? E aí ele coloca diversas circunstâncias onde você nem sei. Se esse um for teu irmão, talvez você prefira matar os 10. Então tem uma série de convites à reflexão nesse sentido. Mas ele escreveu um livro depois, e talvez seja um dos livros mais vendidos na atualidade desse cara, do Michael Sandel, chamado A Tirania do Mérito. E essa tirania do mérito, ela critica estruturas de indicadores que sejam utilizadas para premiar ou punir colaboradores. A tal da meritocracia por meio de um sistema numérico que é um sistema assim muito frio, né? Não tem muita delonga. Deu, não deu, não deu.
vaza, né? Mais ou menos assim. Mas então vale a pena você ler esse livro, A Tirania do Mérito, de Michael Sandel, onde ele critica a meritocracia. Só que ele critica a meritocracia considerando uma imperfeição da estrutura de indicadores. E qual é a imperfeição que ele relata? Que nós, considerando a primazia de gestão, não cometemos esse erro que o Michael Sandel levanta e pondera, né, na sua literatura. Ele fala assim, quando a gente mede resultados, okay, por meio de uma métrica legítima, mas cuja consecução daquilo não depende única e exclusivamente de você, então, por exemplo, seria como punir um time porque não ganha um jogo, uma vez que existe um outro time só trabalhando para esse cara não jogar. E aí, quer dizer, não dá para punir um time porque ele não ganha um jogo, uma vez que ganhar um jogo incorre em diversas circunstâncias das quais não há controle total sobre isso. E aí, como a gente modernamente fala, como é que a gente corrige essa imperfeição do Michael Sandel? Medindo o resultado e o esforço decorrente desse resultado. Ou seja, se gol é um indicador de resultado, se vencer campeonatos é um indicador de resultado, posse de bola é um indicador de esforço. Passes corretos é um indicador de esforço. Ou seja, se eu medir o esforço e esse esforço for construtor de um indicador maior, aí sim não dá a imperfeição ética do que Michael Sandel coloca como a tirania do mérito. O que a gente costuma fazer se a gente não cuidar disso? A gente premia a sorte e pune o azar. Ou seja, premia o que é absolutamente dedicado à sorte e pune o que é absolutamente dedicado ao azar. E é esse o livro que vale a pena ser lido, onde ele critica os sistemas meritocráticos baseados numa estrutura de indicadores incompleta, sem a medição do esforço e do resultado.